Minha mãe era uma tigresa branca, meu pai também era um tigre branco, mas eu nasci um tigrinho preto. Isso deixou meu pai tão furioso que ele castigou minha mãe por 3 dias e 3 noites, e ainda foi espancar o chimpanzé da vizinhança por 7 dias e 7 noites. Mas mesmo assim não conseguiu provar minha linhagem. De raiva ele foi embora de casa, me abandonando junto com minha mãe e um irmãozinho tigre. Mas cá entre nós, esse meu irmãozinho era meio bobão. Quando eu tinha 1 mês de vida, certo dia minha mãe saiu pra caçar e deixou eu e meu irmãozinho, 2 filhotinhos, brincando na toca. O meu irmãozinho curioso foi se aventurando e saiu da toca aos poucos. Só que um urso adulto passou exatamente por ali. E entre predadores não tem essa de poupar o filhote do inimigo. O urso veio rugindo em direção ao meu irmãozinho, que ficou paralisado de medo. No momento crítico, fui eu que o arrastei de volta pra toca. No final, foi minha mãe que chegou a tempo e a gente escapou por pouco. Se não fosse pelo fato de eu ter corpo de tigre, mas alma humana, provavelmente já teria morrido nessa floresta cheia de perigos. E foi isso que me fez querer, a todo custo, desenvolver minha própria capacidade de me defender. Na hora de comer, minha mãe deitava na nossa frente e abria a barriga mansinho. No começo eu resistia muito, mas quando aquele leite quentinho entrou na minha boca e uma onda de calor foi tomando o corpo todo, eu senti que tava no caminho certo. Por isso, na hora de comer, eu era muito mais animado do que meu irmãozinho bagunceiro lá atrás. Com alguns meses de crescimento, fui percebendo que eu era diferente dos outros tigres. Primeiro, meu apetite era absurdo, parecia que eu nunca ficava satisfeito. Segundo, eu crescia muito mais rápido que meu irmãozinho. Com 5 meses eu já pesava 40 quilos, enquanto ele mal passava de 20 quilos. Nessa época, a gente começou a experimentar carne. Quando provei carne de javali pela primeira vez, senti uma onda de calor muito mais forte se espalhando pelo meu corpo inteiro, como se comer carne aumentasse meu poder. 1 mês depois, a gente já tinha 6 meses, e minha mãe começou a nos ensinar a caçar. De repente, o olhar dela ficou gelado. Ela tinha avistado uma presa. Na frente, apareceu um bando de cervos pastando, e a cada poucos minutos um deles levantava a cabeça para verificar os arredores. Eu fiquei quieto do lado observando minha mãe, aprendendo enquanto ela caçava. A gente estava sotavento, então os cervos não pegavam nosso cheiro. Minha mãe nos sinalizou para ficar parados e foi rastejando em direção ao bando, aproveitando o terreno a seu favor. Em poucos minutos, ela já estava a menos de 100 metros dos cervos. Então, no momento em que o bando baixou a guarda, minha mãe saiu do capim rasteiro como um raio, com uma explosão de força absurda. Derrubou o cervo macho com o peso do corpo e achou o ponto certo com a mandíbula. Processo inteiro de caça. Menos de 30 segundos. Minha mãe arrastou o cervo macho até a nossa frente, lambeu o sangue do canto da boca, recuou 2 passos e deitou, claramente sinalizando pra gente comer primeiro. Só que meu irmãozinho ainda não estava acostumado com carne sangrenta. Quando ele tentou mamar baixinho, minha mãe deu uma patada séria nele. Meu irmãozinho saiu choramingando com a cara mais sofrida do mundo. Enquanto isso, eu já estava comendo com tudo. Mas depois da minha parte, ainda me sentia com fome. Com coragem, fui andando em direção ao resto da comida. Ao me ver, minha mãe só deu um rosnado baixo e virou a cabeça pro outro lado. Com a permissão tácita da minha mãe, eu devorei a metade de baixo do cervo inteiro. Ao mesmo tempo, uma onda de calor ainda mais forte subiu do meu estômago. Eu ainda não sabia o que era isso, mas toda vez que percorria meu corpo todo, eu me sentia com uma energia que não tinha fim. Nos dias seguintes, minha mãe ficou brincando de luta conosco 2 no espaço aberto perto da toca, treinando e ensinando técnicas de caça e defesa. Os dias foram passando nesse ritmo de tranquilidade misturada com seriedade, até que um dia, no caminho de volta de uma caçada, a gente ouviu um rugido grave e aterrorizante ecoando pela floresta. Era um tigre macho desconhecido. Minha mãe ficou tensa na hora, deu uns saltos para um lugar alto para observar melhor e explorar os arredores. Já meu irmãozinho ficou parado no mesmo lugar, o corpinho tremendo de medo sem conseguir parar. Desde que aquele tigre desconhecido apareceu, não dormi direito aquela noite. Foi a primeira vez que senti uma ameaça tão grande vindo de fora. Para garantir nossa segurança, minha mãe começou a patrulhar o território por centenas de quilômetros ao redor. Era um sinal muito perigoso. Por vários dias seguidos, minha mãe não nos deixou sair para caçar com ela. Depois de dias patrulhando sem encontrar rastro do tigre desconhecido, ela finalmente ficou mais tranquila. Voltou a nos levar para caçar lá fora, até que um dia aconteceu algo fora do comum. No meio de uma caçada, a gente se deparou com um urso macho, que devia pesar mais de 300 quilos, mas que já tinha sido comido até restar só a cabeça e os ossos. As enormes marcas de garra de tigre visíveis ao lado do cadáver do urso mostravam o nível de poder desse tigre desconhecido. Minha mãe foi verificar com cara de preocupação. Mesmo que ela quisesse caçar aquele urso, com certeza sairia gravemente ferida. Mas ao inspecionar os arredores, não encontrou nenhum sinal de que o tigre desconhecido tivesse se machucado. Um calafrio subiu pelo meu corpo. Se a gente encontrasse esse tigre, provavelmente não sairia vivo da boca dele. Por segurança, minha mãe não teve escolha, a não ser nos levar para uma floresta desconhecida. Talvez pressionada pelo tigre desconhecido, minha mãe foi nos apressando, sem parar pelo caminho. Mas quanto mais a gente tentava evitar, mais o problema chegava. Um rugido alto de tigre ecoou pela floresta. Minha mãe não podia perder tempo. No fundo, ela sentia um peso enorme oprimindo seu coração. Ela tinha certeza de que algo estava nos seguindo por trás. E provavelmente era o tigre que a gente ainda não tinha visto cara a cara. O que a gente podia fazer agora era tentar abrir o máximo de distância possível desse tigre desconhecido. Foi assim que nós 3 corremos sem parar por 2 horas. Quando saímos de um matagal denso e chegamos a um lugar aberto, minha mãe foi a primeira a reagir. Deu um salto de 2 ou 3 metros e se colocou na frente de nós. Ao mesmo tempo, soltou um rugido ferocíssimo.
Lá na frente, a uns 200 ou 300 metros, um tigre macho de aparência imponente e físico avantajado já estava nos esperando. Pelo tamanho e pela pelagem, era um tigre macho recém-adulto no auge da força, pesando no mínimo 270 quilos. Apesar de minha mãe ser maior do que a maioria das tigres fêmeas de Amur, diante de um macho com esse porte, ela simplesmente não teria como proteger os dois filhotinhos. Ela precisava fazer alguma coisa. Minha mãe soltou um rosnado de teste para ver se conseguia assustar o rival. Mas diante do aviso da minha mãe, o tigre macho não deu nenhum sinal de recuar. Pelo contrário, com uma calma quase elegante, foi se aproximando passo a passo em direção à minha mãe. Parecia que ele queria primeiro ter uma conversa com minha mãe. Uma fêmea e um macho, dois tigres adultos se encarando. A tensão no ar chegou ao ponto máximo naquele momento. Eu fiquei escondido no mato, de olho na situação o tempo todo, pensando em como reverter aquilo. Mas no segundo seguinte, o tigre macho se jogou em cima da minha mãe. Ela encarou sem medo nenhum e foi de frente. A luta durou só um instante. O tigre macho achou uma brecha, e com uma explosão de força absurda, fez minha mãe perder o equilíbrio e cair no chão. Se ela se mexesse mais uma vez, as presas afiadas e enormes do tigre macho iam rasgar seu pescoço na hora. Quando eu já estava me preparando para fugir com meu irmãozinho numa última tentativa de escapar, de repente, na floresta ali perto, veio um rugido cheio de fúria. Era o rugido de outro tigre macho. Mas para os ouvidos da minha mãe, naquele momento, esse som parecia o mais precioso do mundo.